Na abertura do primeiro bloco, eu fiz uma troca no nome do Coronel Washington e falei primeiro no sobrenome Washington Abe Lee, é Washington Lee Abe. Me perdoe, Coronel, está refeito, né? Não vou ser preso por isso, evidentemente. Hoje não. Hoje não. Coronel Lee, coincidentemente, quando nós estávamos conversando para agendar essa entrevista, eclodiram as rebeliões e matanças entre facções rivais nos presídios do país, expondo aí a grave crise que assola o sistema carcerário brasileiro, que nada mais é que um subproduto da crise política, econômica, ética e moral que nos assola. Mas, na verdade, também não tem a ver diretamente com esse momento da situação política nacional que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, 3 anos, mas é uma coisa muito antiga. Todo mundo sabia e sabe que isso um dia iria explodir, com penitenciárias hiperlotadas, né? Verdadeiros depósitos de pessoas, né? Não adianta as pessoas falarem bandido bom é bandido morto, que isso é uma expressão extremamente condenável, né? Porque tem muita gente lá que cometeu pequenos delitos e que está lá para se reeducar e pode ter novamente uma vida normal, né? Agora, por que o sistema todo, policial, de segurança, justiça, governo, sabendo, por que não se evitou isso? É uma situação muito complicada. A gente fala assim eu falei há pouco tempo agora para você, que somente o nosso comando regional, ele prende 1.440 pessoas mês, né, uma média. Certo. Então, quer dizer, tinha que ter 3 penitenciárias por mês somente para nós. Pois é. Imagina o resto da Polícia Militar do Paraná. Considerando uma penitenciária com capacidade para 1.500 presos, digamos. Exatamente. O objetivo primeiro de uma penitenciária é ressocialização. Mas a gente sabe na prática que é muito difícil ou impossível fazer. Como você falou, tem desde o ladrão de varal até o aquele que é irrecuperável, né? Exatamente. Então ele está lá e ainda fica ameaçando, a polícia fica ameaçando todos fora. Então é uma situação muito complicada. Essa ressocialização, eu acho que seria possível se a gente conseguisse compartimentar, ou seja, dividir penitenciárias para esse tipo de delitos, esse seria o ideal? Parece que agora estão falando nisso aí, né? No meio agora que explodiu essa crise enorme, com essa exposição do país de forma de um escândalo internacional, né? O Brasil ficou extremamente numa situação muito delicada, muito ruim. Né? E acontece situações, cara, por uma situação óbvia também. Se isso aqui fosse uma penitenciária, eu chego preso novo aqui, eu vou ter que me associar a alguém, senão você me mata. Para sobreviver, né? Pois exatamente. Então é complicado. Até pela questão aí entra a superlotação, né? O espaço limitado, as pessoas aquilo... O mais forte, ele dorme deitado. Com a lei da selva. Exatamente. Agora, nós sabemos que soluções definitivas, mais duradouras, dependem da construção de novos presídios. Agora, o que é possível fazer a curto e médio prazo para minimizar o problema seria essa ideia que você está colocando, que compartimentar, dividir penitenciárias de presos com menor ou maior periculosidade, é isso? Exatamente, eu creio que sim. Agora, como é que nós diminuiríamos o número de presos, digamos assim, de pessoas sendo presas ao longo... A gente fala, investir em educação, claro, o povo também. É uma coisa, se bem que os governos já têm investido muito, pesadamente isso aí. É uma situação cultural, na verdade, né? Temos uma situação cultural do Brasil, mas eu acho que está muito ligada à questão educacional, né? Também. A falta de oportunidades, jovens desempregados, a crise econômica. Não há dúvida que essa situação cultural e mesmo o mau exemplo que vem de cima, quando a gente vê grandes políticos e empresários corruptos, de certa maneira, ele estimula o pequeno infrator, né? Estimula demais. Você vê, esse é um comparativo, por exemplo, um traficante. O que é um traficante? Se você vê a grosso modo, é um comerciante. Ele está trazendo um produto que a população está ávida para consumir. Pois é. Então, uma utopia. Como é que nós vamos parar isso, então? Quando um dia a lei for tão grave, tão pesada para o usuário, como é para o traficante. Daí que não vai ter penitenciária mais. Pois é, aí não vai caber, né? Não vai caber mais ninguém. Teremos milhões de pessoas aí, né? Até porque a gente sabe que o consumo... o Brasil, acho que é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. Isso mesmo. Né? Quer dizer, então, aí nesse ponto é quase que enxugar gelo, né? Exatamente. Então, é um produto que o traficante, o comerciante está trazendo que a população
está sedenta. Pois é. Tem oferta e procura. Exatamente. Coronel, o senhor falou no primeiro bloco, a gente falava da questão da polícia acuada, né? Diante, assim, de uma certa preferência, não digo de toda a população, mas segmentos da população pelo marginal, pelo coitadinho, né? Diante de uma polícia que está cumprindo o seu dever, está morrendo até pelo cidadão de bem, né? Isso também é uma coisa muito cultural e a gente vê que isso encoraja os bandidos, né? No episódio agora que envolveu a fuga de presos de Piraquara, no início da semana, entre tantos outros que aconteceram nos últimos dias em vários estados, de rebeliões, motins e matanças, os cúmplices dos criminosos explodiram uma parte do muro da penitenciária. O bandido perdeu o medo da polícia? Podemos dizer que ele está tão ousado como nunca esteve. Então, a polícia meio acuada, que digamos assim, ela não perdeu a valentia, mas ela está pensando 3 vezes mais antes de agir. Ela precisa do apoio da população. Precisa do apoio da população. Então, eu posso citar um caso, assim, bem rápido. Região metropolitana. Eu comandava um batalhão metropolitano em Curitiba, perto de Curitiba, e ali tinha um membro de um determinado órgão lá que ele atingia frontalmente a Polícia Militar. Ele tinha ódio da Polícia Militar. E intimava e etc. Fazia uma atrocidade. Era frontalmente contra a Polícia Militar. Determinado dia entraram 4 marginais na casa dele, dessa pessoa, e deixaram de refém essa pessoa, marido, um filhinho lá, um menininho devia ter uns 3 anos mais ou menos, pelo tamanho assim, uns 3 anos, a empregada, o motorista, etc. Cadê o dinheiro? Cadê as joias? Não tenho, tem. Cadê o cofre? Não tenho. Começaram a espancar o menininho. Batendo. Falei, não tenho. Então tá, tiraram a arma, uma pistola, começaram a bater com a arma, do lado da arma, na criancinha. Assim, caía no chão, ensanguentado. Daí essa pessoa fez uma carta depois diretamente a mim, ao meu comando, escrevendo o seguinte: narrando toda essa situação que eu te falei, quando eu achei que tudo estava perdido, invadiram minha casa anjos de farda e mataram todos eles. Serei eternamente grata, tal, etc. Assim. Então, ou seja, todos se voltam contra nós. Quando ele é atingido pela marginalidade, a primeira pessoa que ele pensa são os homens de farda. Perfeito. Quer dizer, nem tudo está perdido, né, Coronel? Nem tudo está perdido. Coronel, no ano passado, no auge de mais um capítulo do interminável conflito agrário motivado pela invasão do MST em áreas da indústria Araupel, lá em Casa de Iguaçu, uma declaração sua perante a tropa e diante de diversos políticos que estavam lá, de vários partidos, foi muito aplaudida pela comunidade regional, pelos setores produtivos, pela sociedade de bem da região, que não tolera invasões de propriedades alheias, né? Mesmo e especialmente naquele caso que há decisões judiciais determinando a desocupação, a reintegração de posse. As pessoas sentiram, em suas palavras, a proteção da polícia, Coronel. Para quem não sabe, eu vou reproduzir aqui o que o Coronel falou aquele dia lá. Teve tanta repercussão que isso foi reproduzido, né? Circulou em todas as mídias sociais aí. Essa guerra, disse o Coronel Lee aquele dia lá, essa guerra não é nossa. Não viemos aqui para proteger arruaceiros. Viemos pelas famílias de bem, pelos trabalhadores. A polícia não vai se curvar para ninguém. Não estamos atrás de fama, não estamos atrás de votos, não estamos atrás de fotos, não estamos atrás de porcaria nenhuma. Viemos para fazer o nosso trabalho. Já engolimos muitos sapos e vamos cumprir nossa missão como sabemos fazer. Foi um desabafo, Coronel? Digamos que sim. Poucas semanas depois desse episódio aí... O senhor até se emocionou, acho que agora um pouco. Não sabia que você sabia ipsis literis, mas tudo bem. E poucas semanas depois, tivemos uma ordem judicial para fazer uma reintegração na fazenda em Santa Terezinha. Ali teve um confronto violento também. Sim. Entende? Então, eu acho que E lá a polícia foi extremamente eficiente lá, né? Não teve nenhuma vítima, e o trabalho foi feito de maneira exemplar. Exatamente. A estratégia que nós usamos ali pelo ataque em 2 flancos foi bem eficaz. Eu tenho certeza que o MST ali estava testando a gente. Falei, vamos ver se é tudo isso mesmo. E pagaram para ver. Então, nas situações, eu digo sempre, a Polícia Militar, ela está pronta para debelar qualquer tipo de situação, qualquer. O que nos segura
é o número de baixas. Não é judiciário, ou medo de morrer, medo de ser processado, ou medo de política. Não é nada. Não é nada. Recebida a ordem, vocês vão cumprir. Vamos cumprir da maneira que... O que nos segura? É o passivo. Se eu fizer isso, quantos vão morrer? 5. Se eu fizer aquilo, não vai morrer nenhum. Então, vou fazer aquilo. A gente sempre vai com essa mentalidade, entende? Então, como eu falo, vindo a ordem, nós vamos cumprir de qualquer maneira. Por isso, o Militar do Paraná está preparado para debelar qualquer manifestação. Coronel Lee, quais são os seus super-heróis favoritos? Os samurais. E dos novos aí, dessa geração das histórias em quadrinho, tem alguns? São muito ficcionais, né? Muito ficcionais. Os samurais eram de carne e osso, né? Exatamente. Não só carne e osso, mas a filosofia, assim, ela vai transcender gerações. Bom, além das qualidades dos samurais, que a gente falou, as qualidades éticas, né? De dignidade, lealdade e coragem, eles também se destacavam pelas habilidades nas artes marciais, né? Exato. O senhor gosta disso também? Gosto, lutei muito também. Também, lutou bastante. Bastante. E usa também, evidentemente, no dia a dia, né? Tem que usar, sim. A gente tem que passar para gerações novas aí. Eu tive a enorme satisfação de receber no Jogo Aberto deste sábado o Coronel Washington Liabe, comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado do Paraná, que está comemorando 2 anos à frente aqui da unidade. Parabéns, né? Coincidentemente, a gente marcou essa entrevista exatamente nessa data. Obrigado mais uma vez por sua entrevista. Obrigado aos telespectadores pela audiência e até a próxima semana. Boa noite a todos.